Fala importador, tudo beleza? Rodrigo Giraldelli aqui para falar com você sobre compras a prazo na China. Crédito, comprar primeiro, pagar depois, muito similar ao que acontece aqui no Brasil, mas pensando em importação isso não é nada comum. Porém, está acontecendo um movimento que eu percebi nas minhas últimas viagens para a China e eu vou compartilhar esse movimento aqui com você, que você poderá usufruir e se beneficiar dessas informações comprando a prazo na China. E se você não me conhece ou não conhece a China Gate, saiba que nós somos uma trading, uma empresa que ajuda você do momento que você está agora até a chegada da carga da sua mercadoria comprada na China no seu endereço com segurança, nota fiscal, legalizada, tudo certinho, como manda o figurino. Cargas para revenda. O nosso foco aqui é atendimento a empresas que querem revender produtos. Não fazemos atendimento pessoa física, não fazemos atendimento para uso e consumo. Nosso objetivo aqui é atender quem já tem um comércio ou quer ter um comércio, comprar direto na China, revender com lucro aqui no Brasil. Ou até mesmo você que já faz importação e quer escalar os seus negócios com uma empresa tão boa quanto a China Gate, que é a melhor do Brasil, segundo eu mesmo. Brincadeiras à parte, mas é verdade. Tudo que você precisa saber sobre nós está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá, o que eu percebi? Eu vou para a China direto 2, 3 vezes por ano, já fui 30 vezes para a China e nas minhas últimas 3 viagens, que foram as viagens que eu fui na China depois da pandemia, depois de tudo isso que aconteceu, que começou lá em 2020, o que é que eu percebi? Eu percebi que os chineses estão com a grana no bolso, eles estão com as contas cheias de dinheiro e começaram a falar comigo, que sou um cara que vai para a China há 20 anos, então eu gosto de uma boa reputação lá na China, começaram a oferecer crédito. Eu também tenho clientes que estão conseguindo comprar a prazo na China de um jeito mais facilitado do que acontecia antes. Bom, se você não sabe, o mercado de importação ele é todo trabalhado na antecipação, ele é antecipado. Você compra na China, se você está começando agora, por exemplo, não tem crédito disponível para você porque ninguém te conhece, a não ser que seja no banco, mas eu já explico sobre isso aqui no Brasil, tá? Então, pensando numa estrutura de uma importação tradicional, vai funcionar o seguinte, você vai lá, faz o seu pedido, vamos supor que seja 100 mil reais. Você vai pagar uma entrada, que geralmente é de 30%, ou seja, 30 mil reais. O chinês vai produzir o seu produto, ele vai dizer, A mercadoria está pronta, pode mandar embarcar. mas antes de embarcar você vai pagar a diferença, os 70 mil reais, de forma que quando a gente manda o container lá carregar, ou quando o chinês manda essa mercadoria para o nosso armazém, para o caso de container compartilhado, ou seja, quando a carga sai da fábrica, já sai 100% paga por você. E aí é feita a questão do transporte, quando chega no Brasil paga as despesas, transporte, todas as despesas de porto, aeroporto e os impostos. Então quando a carga chega no teu armazém, já está pago toda a mercadoria, já está pago todo o frete internacional, já está pago toda a questão de imposto e já está pago toda a questão de despesa doméstica aqui no Brasil para levar do porto ao aeroporto até a tua empresa. Ou seja, quando você vê a mercadoria, quando você vê as caixas, já está tudo 100% pago. Aí você vai estocar, revender e fazer o seu dinheiro, receber pela grana, de forma que a importadora, uma importadora, ela é uma máquina de lucro, na mesma medida que ela é uma máquina de comer capital de giro. Por quê? Comprar na China é bem mais barato, você reduz o custo, aumenta o lucro, porém você precisa de dinheiro, capital de giro, bufunfa, para rodar esse negócio altamente lucrativo e altamente consumidor de capital de giro. De forma que a maioria dos meus clientes chegam para mim e eu falo, e daí, como que a gente pode fazer mais negócio? Ele fala, preciso de crédito. Eu tenho a venda, quando a pessoa tracionou na venda, ela diz, eu tenho a venda, mas eu não tenho mais mercadoria, porque quando eu faço o pedido leva 60 dias, 70 dias para chegar e não tem dinheiro que acabe. E é verdade, quanto mais você for aumentando a tua venda, mais capital de giro você precisa injetar no negócio para manter ele rodando e lucrativo. É nessa hora que um crédito para comprar mercadoria funciona muito bem. Qual é o jeito tradicional de você obter crédito para financiar o teu crescimento? Número 1, banco. O banco é o cara fornecedor de dinheiro, a matéria-prima do banco é revender dinheiro e ele está ali disponível. Só que no Brasil a gente sabe, por questões de risco, que o banco ele é muito bom assim para te oferecer 200 mil e te pedir 500 mil de garantia real. Então as pessoas me perguntam, você acha que eu devo pegar dinheiro para fazer importação? Eu digo, se você tem venda, aspas, garantida, não é 100% garantida, né? Se você tem canal de venda, se você tem demanda
e você tem margem de lucro, pega, porque o dinheiro do banco é o dinheiro mais barato que tem, por mais que os juros não sejam tão baratos assim. E aí, pensando em banco, você tem as linhas de crédito tradicionais e você tem o famoso Fininp. Fininp é uma linha de crédito específica para importação. Se você tem movimentação boa aí com o seu banco, o banco que você trabalha, fale com o seu gerente, pergunte se tem ali disponível para você o Fininp, financiamento de importação. Porque esse financiamento ele é vinculado a uma importação e os juros são mais baixos do que os outros produtos do banco. O gerente não gosta muito de te oferecer isso não, porque ele não ganha muita grana em cima disso. O banco não é um produto lucrativo para o banco, mas é muito interessante para você. Qual que é uma outra forma de você obter financiamento para sua importação? Encontrando um investidor ou um sócio. Qual que é a diferença? O investidor ele não participa da operação, ele vai ali, coloca a grana, combina com você uma parte do lucro incremental que você vai ter. Por exemplo, o investidor, eu tenho aqui minha operação rodando, eu preciso fazer uma importação, estou sem grana, nessa importação eu vou precisar de R$200 mil, desses R$200 mil eu vou fazer R$500 mil de venda, desses R$500 mil de venda a minha expectativa é lucrar 20%, que nesse caso dá quanto? R$100 mil, então eu estou disposto a dividir parte desses R$100 mil, que é esse lucro incremental que eu vou ter com você, por conta de você colocar esses 200 mil, mas eu só posso te pagar daqui 180 dias e o risco é o seguinte, se der problema, se der merda e não vender, eu vou te dar todas as mercadorias de volta. Você não vai receber prejuízo, mas pelo que tudo indica, eu vou vender bem e vou te pagar com dinheiro o seu capital, né, os seus 200 mil e mais um prêmio por conta desse empréstimo que vai ser de X% do meu lucro incremental. Só que geralmente esse prêmio que você vai pagar, ele é mais caro do que pegar o dinheiro do banco. Porque o banco ele vai te dar um prazo maior, ele vai te cobrar um juro, e aqui não, o investidor ele não quer receber juro, ele quer receber uma parte do teu lucro incremental, que geralmente é mais caro do que você pegar empréstimo. O sócio é mais ou menos a mesma coisa, só que o sócio ele geralmente vem para trabalhar na sua operação. Ele não empresta só o dinheiro, ele não investe somente a grana. Ele investe a grana e vem ele junto, né, para participar. O que, se for um sócio bom, é muito bom, né, porque daí ele vai te ajudar a trabalhar, você vai cuidar da parte de vendas, ele vai cuidar do financeiro, das compras, sei lá, é muito bom ter um sócio que ajuda. Porém, tem que meiar o lucro também, entendeu? Porque o camarada vai vir com grana, vai vir com trabalho, você também já tem a coisa rodando e vai estar trabalhando também, vocês dividem os lucros, aí fica tudo certo, tem que ver o acordo de sócios aí, como que você vai querer. Então até aqui não tem nada de novo, inclusive esse vídeo serve como uma atualização de vídeos que eu já fiz para trás. Se você é aluno, cliente, Chinagate, você já tem esse tipo de aula dentro da sua área de membros. Mas o que eu falava aqui no anunciado desse vídeo, e falei no começo também, é sobre o fornecedor te dar crédito. E daí é o seguinte, quando você compra uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, você vai desenvolvendo uma tradição ali com o seu fornecedor. Você está comprando direitinho, você paga, você cumpre sempre o que promete. O seu fornecedor, ele está vendo o seu desenvolvimento. Ele vê ali e fala, pô, esse cara está comprando comigo aqui já faz 3 anos, já faz 2 anos, e ele tem aumentado os pedidos. Vai chegar um momento que você vai conversar com o fornecedor. Essa é uma conversa excelente para quando você for para a China. Geralmente você vai para a China para visitar os seus fornecedores e daí vocês vão discutir sobre produtos, vocês vão discutir sobre características, vocês vão discutir sobre coisas triviais do dia a dia, da negociação e também da vida, né? Família, trabalho, como é que é na China, como é que é no Brasil. E vai surgir uma ideia que ou você vai colocar na mesa ou o próprio chinês muitas vezes vai te perguntar assim: o que você precisa para comprar mais de mim? Aí você vai falar assim, cara, eu preciso de capital. Se isso for verdade, se isso for cumprir aquela premissa que eu disse no início do vídeo, você tem mais venda do que mercadoria. Então você vai dizer, não minta, né? Sempre seja sincero, porque você não quer um monte de mercadoria no seu estoque parada sem vender. Então isso serve para você que está crescendo em vendas, precisa de mais mercadoria e à medida que você tem mais mercadoria, você vende mais. Nesse contexto, sim, se for esse o seu caso, que é a maioria dos nossos clientes que estão em franco crescimento, você vai dizer para o chinês, cara, eu preciso de mais mercadoria para vender, eu não tenho capital de giro, né? Porque demora muito para a mercadoria chegar, são 60 dias, 90 dias de dinheiro parado, e quando chega eu tenho que vender e só recebo depois que eu vendo, e no Brasil tem um monte de despesa, tem um monte de imposto e tudo mais, você vai contar ali a realidade da sua empresa. E nessa hora é muito comum, se você tiver tradição, o chinês fala assim,
Ah, e se eu te desse um prazo para pagar o restante da carga, isso te ajudaria? Aí você vai falar assim, sim, me ajudaria muito. E daí você vai negociar com ele. Às vezes o chinês ele vai te dar um prazo e não vai te cobrar nada mais por isso. Geralmente, lembra que eu falei que aqui no começo do vídeo que você paga 30% e depois os 70%? Esses 30% dificilmente ele vai tirar. Às vezes ele abaixa. Ele consegue colocar o pedido aqui com 20%, com 10%, isso já te ajuda. Mas o grosso mesmo é esse restante aqui. Os 70%, vamos supor, que você tem que pagar para retirar a carga. Muitas vezes o chinês ele pega esses 70% e te dá 30 dias a mais nele. Já te ajuda, porque daí a mercadoria embarca e você só vai pagar esses 70% quando a carga já está chegando no Brasil, nesse caso, importação marítima, porque leva ali 28 a 35 dias para a carga chegar no Brasil. Com o tempo, às vezes ele dá 60 dias para pagar esses 70%. E aí é muito bom, porque dá tempo da carga chegar, você nacionaliza a carga, tira, coloca no seu estoque e vende. E aí no momento que você está já recebendo pela venda daquele produto, é o momento de você pagar. Então aqui o teu capital de giro fica quase empatado nesses 70%. Você deu uma entrada e o restante você paga quando a carga está aqui para revender. E acredite ou não, nós temos clientes que pagam esse 70% com 90 dias de prazo depois que o chinês entrega. E aí é o suprassumo do crédito, por quê? Porque dá tempo de você embarcar a carga, chegar, nacionalizar, levar para o seu estoque, vender, receber e só depois que receber, pagar. Só que isso não é tão fácil de acontecer, por quê? Porque o fornecedor ele está no risco 100% dele. Ele não tem muitos mecanismos, muitos dispositivos para te cobrar aqui no Brasil em relação a esse crédito que ele te dá. Por isso, ele é um crédito dado na confiança à medida que você vai tendo tradição de pagamento e compra com ele. No entanto, nós temos vários clientes, não muitos, vários clientes aqui na China Gate, a gente faz em torno de 150 importações por mês e eu devo ter um pouco mais que 10 clientes que compram nessa modalidade, que já tem a compra ali focada direto no fornecedor há muito tempo, né, com o mesmo fornecedor e conseguiu esse tipo de benesse. Às vezes você consegue esse tipo de crédito não com o fornecedor, mas com a sua trading, né? Você tem a trading lá na China que faz a intermediação para você e muitas vezes a trading, que é o intermediário, te oferece esse crédito. Então ele garante a operação lá para o fornecedor chinês, ele compra a prazo do chinês ou ele paga o chinês, ele banca essa operação aqui. As trading geralmente fazem isso por conta de uma cobrança incremental. O fornecedor, às vezes ele te vende no mesmo preço, às vezes ele te vende mais caro para te dar esse crédito, tá? A trading faz disso um business mesmo. Então, muitas vezes a trade te cobra 2%, 3% a mais para te dar este prazo. E as trading geralmente daí já tem um mecanismo um pouco mais elaborado do que simplesmente assumir esse risco e te dar o crédito, né? A trade contrata alguém aqui no Brasil para fazer uma análise de crédito, faz um contrato no Brasil também, e aí já é uma operação, digamos, um pouco mais amarrada, ela vai fazer uma análise de crédito, não é tão assim baseado somente em tradição de pagamento. Então, existem algumas tradings na China que oferecem isso para você. Eu tenho algumas parceiras que oferecem esse tipo de crédito, mas tem um custo para você obter esse tipo de crédito. Não é, como eu falei no primeiro exemplo, do fornecedor te dando ali, vendendo a prazo por conta de um aumento de volume de vendas. Então, muitas vezes você vai ver uma trading também te oferecendo esse crédito ali com base numa documentação, numa análise e tudo mais. E existem também, isso é bem novidade, surgiu assim no último ano, como eu falei nas minhas últimas viagens, algumas agências terceirizadas, como se fosse um banco, só que eles não são banco, eles não são instituições creditícias que estão ofertando crédito para você como banco, que eu falei mais no início aqui do vídeo, na primeira opção, de você pegar crédito no banco. Existem umas seguradoras de crédito. Eu não sei exatamente como que é a modalidade que esses caras operam lá na China, só que só o fato de você estar assistindo esse vídeo agora, interessado por esse tipo de assunto, os algoritmos vão entender, e se você não está recebendo propaganda desse tipo de empresa que eu estou te falando agora, você vai passar a receber, porque quando você engaja com esse tipo de conteúdo, as redes sociais entendem aí que você tem interesse nisso
e vai começar a ofertar. De qualquer forma, existem empresas, está surgindo aqui no meu Instagram, surge para mim, naturalmente eu sou um cara que tenho todo o interesse, né? Meu algoritmo é todo marcado com importação, porque eu sou um agente que atua nessa área, então começa a aparecer para mim. Compra a prazo na China, pague com 120 dias. Compra a prazo na China, pague com 90 dias. E quando eu fui ali dar uma olhada de curioso ali nessa questão desses sites, eu percebi que não são bancos, são representantes de empresas chinesas que estão fazendo uma espécie de seguro garantia. Sabe o aluguel que tem aquele seguro garantia? Se você está alocando seu imóvel e o inquilino não paga, então você tem um seguro que te paga e ele cobra o inquilino. É algo mais ou menos assim, eu não sei exatamente como funciona. Recebi a visita de uma dessas empresas lá no nosso stand na China, lá na Canton Fair, quando a gente estava lá expondo lá dentro da feira. Então a gente recebe muitas propostas de trabalho e até eu agendei uma conversa com uma dessas pessoas para ver. O que eu percebi? Eles fazem um cadastro rápido, garantem a operação, fazem a intermediação, te dá um prazo para pagar e garante lá para o fornecedor. Eles entram como uma garantidora de crédito, né? Eles garantem o recebimento lá para o fornecedor caso você não pague. Então eles assumem o risco mediante ali a sua análise cadastral. Porém, achei caro. De 8% a 12% eles cobram em cima da operação financiada. Então, se você for pegar, sei lá, 100 mil reais com eles, para pagar com 90 dias, você vai pagar aí de 8% a 12%, ou seja, de 8 a 12 mil reais aí em cima do capital que você pegar para ter este crédito, essa garantia ali através deles, né? Então, eu achei a ideia muito interessante, porém, achei muito caro no momento. Vou conversar com eles para ver se é isso mesmo e tendo novidades, eu volto aqui com um novo vídeo para divulgar isso para você. No entanto, fechando e arrematando aqui, como eu falei no início do vídeo, o que é que eu percebi? Essa história dos fornecedores estarem dando crédito era mais raro antes. Eu percebi que antes era mais raro, era mais difícil, não era um assunto muito assim em pauta. Porém, agora eu tenho percebido que os fornecedores eles estão muito mais abertos a isso. Acredito eu, claro, porque eles estão com mais mercadoria, com mais capital disponível do que venda. Então, quando a pessoa tem mais mercadoria do que venda, é normal começar a abrir o leque para ofertar novas opções de pagamento para o cliente. Uma delas é vender a prazo. Assim como aconteceu em diversos outros locais do mundo, assim está acontecendo na China também. Então esse é um excelente momento para você que já compra direto de um fornecedor, dar aquela cutucadinha nele e perguntar: fornecedor, estou precisando aumentar a venda, estou com um projeto aqui de e-commerce ou de um novo marketplace, uma nova loja, e assim, eu só não estou comprando mais de você porque eu estou sem mercadoria. Gostaria de saber se tem como você me dar um prazo para pagar esse restante, esse 70% ali. E o máximo que vai acontecer é ele dizer: não posso. Mas pode ser que ele fale: fale-me mais sobre isso, vamos conversar. E aí você desenrola com ele. Se você estiver por aqui no Brasil e desenrolar isso por WeChat, por telefone, é uma boa, mas essa é uma excelente oportunidade para você pegar um avião e ir lá para a China e resolver isso com ele. E se precisar de ajuda nessa conversa, nessa negociação, na sua ida para a China, para te acompanhar lá, conte com a gente, porque nós podemos te atender lá na China, falando em português, tudo certinho. Nós temos equipe lá, temos estrutura lá na China, armazém lá na China para fazer a consolidação de cargas. Estamos prontos aqui para atender você nessa ou em quaisquer outras demandas. Beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Espero que você consiga fazer boas compras na China e quem sabe até mesmo boas compras a prazo. Lembrando, sempre, se você ainda não importa, quem importa direto da China lucra o dobro e sai da guerra de preços dos concorrentes. Vamos que vamos e bora importar.